sou prova viva. Eu vim para esta cidade há 14 anos atrás, ameaçado de morte, fugido de dívidas, e Deus me fez um empresário. E depois de um empresário, Deus me fez renunciar tudo e viver pela fé. Do mesmo jeito que é o irmão Paulo, assim era eu. Todo lugar que eu ia, todo culto, todo trabalho da igreja, eu me dobrava para ajudar. Eu ficava com os melhores serviços, mais pequenos, porque ninguém queria fazer. E Deus me mostrou, eu na vida dele: você vai ser mais apaixonado por Jesus do que eu, homem. Meu Deus do céu. Nós estamos lendo o texto de 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24. O versículo 24, ele vai apresentar ele vai mostrar a reação de um homem e de um exército. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem fugir de diante dele, temiam grandemente. Versículo 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Eu comecei a estudar esse processo de Davi e Golias. Preste atenção aqui agora. Você já tirou as sandálias diante de Deus? Espera. Deus tem uma palavra para mudar a sua história. Eu comecei a olhar para o cenário de Davi e Golias, e o Senhor me mostrou a igreja hoje. O Senhor me mostrou os heróis que Ele tem levantado para esses dias. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, qual foi o diferencial da vida de Davi? Davi, ele é eu e você. Por um momento, nós estamos na caminhada, inseridos no corpo de Cristo, defendendo o reino de Deus. E nós estamos inseridos em um tempo que todo filho de Satanás, todo cachorro, filho de cachorro, levanta para falar mal das ovelhas. Outro dia, eu tenho que achar aquele homem. Irmão Paulo, me ajuda a achar aquele homem. Não pode ficar assim. Teve um assassinato de uma criança, e a matéria foi: um homem e um enteado do pastor. Um homem e um enteado do pastor. Eu falei: Clício, está errado. Isso não pode ficar assim. Tem gente falando mal demais do povo de Deus. Deus não vai deixar barato. E agora saiu, explodiu. O pastor estava cuidando do ex-presidiário. O pastor estava amando o ex-presidiário. E se não bastasse, o pastor adotou também aquele jovem. Amando quem não era dele, cuidando de quem era de Deus, dando a sua vida, a sua atenção, o seu tempo. Nós temos que achar, irmão Paulo, aquele pastor, fazer uma entrevista com ele. Nós temos que mostrar aquele homem para o mundo. Aquele homem foi vitimizado. Nós temos que mostrar, nós temos que honrar a vida daquele homem. Ei, a internet fala de tudo do povo de Deus. Se acontece um mover aqui, você e eu sabe o quanto é difícil estar numa reunião, num culto, numa celebração que tem um mover como esse. Eu viajei 30 dias. Eu estive em mais de 8 igrejas. Eu comi na mesa de homem que você olhava para ele, você chorava de tanta glória de Deus que tinha. Isso aqui não acontece em todo lugar, você sabe disso. A igreja está passando por uma guerra. A igreja, o corpo de Cristo está passando por uma guerra. E agora vem o diferencial de Davi. Ele tinha consciência que estava numa guerra. Abra sua Bíblia comigo em Joel capítulo 1, rapidamente, um dos profetas menores. Joel no capítulo 1. Você vai perceber
no versículo de número 5: despertai-vos bêbados, chorai e gemei todos que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. A igreja hoje está adormecida. Na nossa cabeça há um sentimento: não, isso é normal, não, isso é assim mesmo. A hora que Deus levantar a mão, você vai ver. Olha o que o texto 6 vai dizer, igreja preciosa: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem números, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão velho. Se você for continuar lendo agora, você vai ver coisas terríveis acontecendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quem é a terra de Deus? A igreja. Quem que sobe para atacar? Porque quando vem de Deus, vem de baixo ou vem de cima? Quando se trata do Espírito Santo, o trono de Deus está embaixo ou está em cima? E aí o Espírito Santo começou a me mostrar. Aí eu comecei a entender pandemia, vírus. Eu comecei a entender a perseguição ferrenha contra o povo de Deus, os obreiros do Senhor, as ovelhas de Jesus. E hoje a palavra para mim e para você, a primeira revelação desta noite: você tem consciência em que ambiente você está inserido? Você tem consciência que você está em meio a uma guerra? Que essa guerra já começou, essa guerra é travada, e aqui está falando de leão velho experiente, queixada de leão, boca cheia de dente e queixada de leão velho. Isso fala que esse inimigo, ele tem experiência, ele tem maturidade, ele tem traquejo. Estudando na palavra do Senhor, a gente sabe que o inimigo vem e nos persegue com suas milícias. Está a astuta cilada do inimigo. Astuta cilada do inimigo. Astuta cilada, traduzindo, é estratégia militar de guerra. Nós não estamos lutando com qualquer um. E agora o Espírito Santo nos leva a olhar para Davi e chamarmos a nossa atenção, se nós temos consciência. Você tem consciência que o diabo é seu inimigo? Você tem consciência que ambiente você está inserido? Quando nós estamos lendo o texto, e eu me deleito nisso aqui em Samuel capítulo 17, porque agora os irmãos de Davi começam a tirar ele de ideia. Um dos irmãos dele, o Eliabe, fica bravo. E agora, se não bastasse, ele vai até Saul, e Saul então começa agora a tirar ele de ideia. E agora no texto, a partir do versículo 33, ele está tendo diálogo com o rei Saul. E agora o que é mais belo nesse texto, que Davi apresenta a sua experiência, o seu amadurecimento. Você não vai adquirir amadurecimento para a batalha em cima do púlpito pregando, em cima do púlpito cantando. Você não vai adquirir amadurecimento e experiência para a guerra em cima do monte. A gente só adquire experiência para a batalha aonde ninguém está vendo, nos lugares escondidos. Agora eu vou ler com você o versículo 35 de Samuel 17. E eu saí após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando eles se levantavam contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria. Versículo 36: assim, rei Saul, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Deus dos exércitos, o Deus vivo.
Segunda coisa, Davi conhecia o seu propósito. Muitas pessoas estão ministrando hoje, cantando hoje, trabalhando no meio evangélico, mas o propósito delas não é o Senhor. Eu lembro, nesse começo, nessa empolgação, quando eu era menino, eu falava assim: pastor, eu quero ser um pregador para me viver do evangelho. E aí o meu pastor César Randolfo me apresentou a sede mundial da igreja Só o Senhor é Deus. E aí eu falei uns poemas de rodeio lá evangélico, e dei uma sapateada, umas rajadas de língua estranha. O presidente da Darcy Amorim falou assim: pastor César, põe ele na geladeira, vamos ver se ele está preparado para o ministério. Foi 20 dias, eu apelei. Eu não vou mexer com isso mais não, esse povo não dá atenção para mim, esse povo não me liga. A geladeira é o melhor lugar para Deus preparar a gente, porque o gelo queima, e nós sabemos que o vaso ele só é aperfeiçoado quando queima. Falando da geladeira que é fria, mas o queimar fala do fogo. Ei, eu posso falar o tema dessa mensagem para você? O leão, o urso e a pedra. O leão, o urso e a pedra. Davi correu atrás do leão e o feriu. Davi foi atrás daquele animal e o subjugou. E aí eu fui pesquisar sobre o leão. Que coisa linda, amados. O leão é extraordinário. O leão fala de um símbolo majestoso, de reinado, de soberania, de beleza, de justiça. Só que tem o lado negativo do leão. O leão fala de orgulho, fala de domínio. O leão fala de arrogância, de soberba. O leão fala de sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. E aí eu fui entendendo por que hoje nós não estamos vencendo as batalhas internas e nem ministeriais. Porque existe um leão dentro de nós, e esse leão, ele é majestoso. Quando eu vejo aqui o irmão Adriano, o pastor Adriano Leite, quando eu vejo aqui o pastor Paulo, a sua esposa, quando eu vejo o ministério de louvor, eu falo assim: entenderam tudo, aprenderam ser ovelha. Eu comecei a estudar, meus queridos, e não achei leão para mim e para você. Eu achei aquele que é o leão da tribo de Judá. Então aquele que pode ser o que ele quiser é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cabendo a mim e a você, o máximo que eu consegui alcançar foi sacerdote, levita, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí eu dei mais uma cavucada, eu achei mais duas coisas, três. Eu achei servo, que na Bíblia traduzido o hebraico é escravo. Eu achei filho, co-herdeiro com Deus. Opa, cresci. Mas eu achei outro nome que mexeu meu coração: ovelha. Ovelha. Davi luta com o leão para defender quem? Ovelha. E agora nós somos aquele que mata as ovelhas. Nós colocamos numa posição que nós não aceitamos ser tirados de lá. Quando nós falamos do leão, nós falamos de um tirano. E o significado da tirania está relacionado na Grécia clássica, que é um governo ilegítimo. Muitas das vezes nós queremos um cargo, assumir uma posição. Eu nunca vi tanta igreja evangélica no planeta igual o senador Canedo. Não sei se você sabe, mas eu tenho um mentor. Eu quero honrar ele aqui hoje, pastor Ivanilson, meu mentor.
casa desse homem fala por ele. Olha aqui, ó, a coroa da missionária Regina e do pastor Ivanilson. A coroa do homem de Deus são seus filhos. O que a missionária leu hoje em Isaías 54? Os seus filhos serão herança. Tem gente querendo empurrar o evangelho, o ministério de goela abaixo. Só que o Rei dos Reis não assina embaixo, porque não tem causa, não tem propósito. Davi tinha uma causa, Davi tinha um propósito. E quando ele fala aqui no versículo de número 36, ele fala: porque esse incircunciso afrontou o exército do Deus vivo. Se eu pegar o exército aqui, porque a teologia me dá o direito de figurar o texto, apontar, indicar, o exército aqui fala de mim e de você, que está empenhado na oração, no jejum, em expandir o reino e edificar a igreja. Quem é de Deus defende os irmãos de qualquer ministério. Eu tenho que falar isso para você, irmã, para a senhora, minha querida, é porque eu amo tanto. É uma filha, é uma irmã, é uma amiga. Esse propósito não é um evento. Evento tem artista, evento tem celebridade, evento tem show. Isso aqui é uma vigília. Não tira isso do seu coração. Evento não tem glória para Deus, não glorifica o Rei dos Reis. Por quê? Eu estou falando isso para a missionária, porque acusam ela de pessoas de outros ministérios que vêm aqui, membros, ovelhinhas, que precisam, que crê que tem mais. Sabe o avivamento da Rua Azusa? Vocês vão ouvir falar do avivamento do culto na roça. Eu falei a primeira profecia. Aramá, chorei, bagá. O avivamento do culto na roça. Eu faço parte desse projeto. Eu tenho orgulho de ser convidado para estar nesse projeto. Eu sou co-participante em Cristo. Eu fui agraciado para fazer parte de uma obra excelente. Se eu fosse você, levantava a mão e falava assim: Jesus, eu também. Co-participantes é presente, é graça e misericórdia de Deus. Tem gente fazendo a obra de Deus achando que é demais, achando que tem que fazer, porque se não fazer ninguém vai fazer. Ei, para de ser leão na obra de Deus. Seja ovelha, seja servo, seja filho. Manabla choremecai. Davi luta com o urso. Leão fala de posição. Leão fala de orgulho. Leão fala de abuso de autoridade. E o urso? O urso fala do caráter. Eu fui estudar sobre esse animal bonito, extraordinário. Ele alimenta como você e eu. Mesma hora que ele está comendo salada de rúcula para perder uns quilinhos, ele está mandando ver uma picanha suculenta. O urso é omnívoro. Ele come carne, mas ele come erva. Então o urso fala do caráter. O urso tem um período de hibernação, e eu fui estudar sobre isso. O urso, quando é incomodado, despertado fora do tempo, é o animal mais violento na face da terra. E o urso tem alguns dotes: ele nada, ele corre demais e ele sobe na árvore. Assim é um crente que não tem caráter. Assim é um crente urso. Mesma hora ele está no espírito, ora, jejua, fala em línguas, profetiza, mas de repente ele muda o ânimo, ele muda a intenção do coração. Por quê?
Porque alguma coisa o confrontou, alguma coisa o desagradou. E no reino de Deus, pelo amor do Pai, tem mais coisa que nos desagrada do que agrada. Quem for servir a Deus, quem quer ser obreiro de fogo, entenda uma coisa: queira gostar dos desagravos, queira gostar da humilhação. Caráter, duplo ânimo, dobro ânimo. O Senhor fala na sua palavra que Ele não gosta, Ele odeia aquele que tem duplo ânimo. E eu fui pesquisar sobre isso. Coração dividido. Coração dividido. Davi corre atrás e arranca a ovelha da mão do urso, arranca a mão e mata. Então a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje: você tem que matar esse leão dentro de você. Você tem que entender que tem um urso dentro de você, e ele não serve, ele não serve, ele não serve. Nessa guerra ele vai te destruir. Você não pode ser soldado, você não pode ser guerreiro se você não matar o leão dentro de você e o urso dentro de você. O urso e o leão dentro de mim e de você aponta para as nossas miserabilidades. Anote o nome desse homem aqui. Se ele aguentar pancada, porque ele não recebeu muita pancada, mas se ele aguentar pancada, vocês vão ver aonde ele vai chegar. Agora eu tenho uma ousadia em dizer, irmão Adriano Leite, você aguentando ou não aguentando, quem apontou o dedo para você é Senhor, para terminar a boa obra que Ele começou. Talvez aqui nesse auditório não tenha alguém que já correu de Deus mais do que eu. Eu já fugi de Deus muitas vezes. Eu nunca fui tão feliz na minha vida nas vezes que eu ministrei e uma alma aceitou Jesus. Eu já narrei em Barretos, 2006, eu fui revelação do rodeio de Barretos. Foi um presente que eu pedi para Deus. Eu vi a minha irmã formar em administração de empresas, e minha irmã, no meio do seu curso, ela perdeu a sua filha de 10 anos. E quando a minha irmã entrou linda, com aquela roupa, com aquela toga, é isso que fala? Como é que chama aquele negócio na cabeça? É isso mesmo? Hã? É, irmão, capelo. Pois é, que coisa linda. Aí ele falou assim: vamos receber aqui os formandos do curso de administração de empresa. E agora nós vamos chamar a melhor aluna, o melhor aluno que mais desempenhou nesses 4 anos de faculdade, Célia Rodrigues Barbosa. Eu falei: o quê? A minha irmã. Eu sei o que ela passou nas madrugadas sem dormir, fazendo o material. Na época que computador era luxo, ela não sabia salvar. Relava o pé lá no modem naquele negócio, aí desligava, perdia tudo. Ô, minha irmãzinha. Aí eu falei para Deus: a minha faculdade vai ser o rodeio, vai ser Barretos. Deus me dá o título de revelação de Barretos. Agora dá para entender Deus me honrar num cenário daquele? Mas Deus é Deus, né? Eu pedi para Ele, e a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele. Eu pedi, foi para Deus, eu não pedi para outro. Glória a Deus. Agora, para a gente encerrar, eu quero falar da pedra. O leão, o urso e a pedra. Toda vez que Deus me dá um tema, eu corro na internet para ver se Ele já deu esse tema para outra pessoa. Eu tenho ainda essa carência dentro de mim. Quando eu tenho uma ideia, eu falo assim: cara, isso aqui ninguém teve. E eu corro lá na internet, já tem gente fazendo. Eu falo: meu Deus, eu achei que era uma grande ideia. Eu tive uma ideia de montar uma motocar e colocar painéis de LED.
e colocar lá na 44. E aí eu corri na internet, achei uma no Rio de Janeiro. Falei, Deus, quando a gente tem uma grande ideia, o Senhor já deu essa ideia. E aí eu fui no YouTube e coloquei lá o leão, o urso e a pedra. Rapaz, o Silas Malafaia errou por um, ele colocou o gigante, e eu coloquei a pedra. O maior mistério dessa palavra está agora, e você vai ouvir ela. Eu sei da dificuldade que eu me encontro de falar, porque o apóstolo Paulo, quando ele envia o seu primeiro obreiro, e o seu nome é Timóteo, ele vai falar para Timóteo no capítulo 3 de 2 Timóteo, falando para ele que ele tinha que apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, pastores, missionários, pregadores, profetas, adoradores por excelência, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo apresentar perante Deus. Não é para a igreja, não era para Corinto, para Éfeso, para Laodiceia, não. Você vai apresentar Timóteo diante de Deus aprovado. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, como que funciona isso? Apresentar diante de Deus aprovado. Está certo que eu preciso de Cristo, porque Cristo é o que me justifica. Cristo é o que me torna aceito diante de Deus. Mas agora, Timóteo era de Cristo, missionário de Cristo. E o texto vai continuar: obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Opa! Sabe o que eu lembrei? Do advogado, professor de direito na faculdade, lá na linda cidade de Primavera do Leste, e filósofo, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pedra. O Malafaia começou pregando pedra, e vai pedra, e vai leão, e vai gigante, e vai Golias, e vai não sei o que. E aí ele aí ele fala da pedra, a pedra da redenção, a pedra do sei do que, da coragem, a pedra não sei do que. Eu falei, Deus, quantas pedras tinha dentro do arfoge, da cumbuca, do piquá de Davi? Alguém sabe me dizer? 5 pedras. Eu já ouvi pregação sobre a pedra da obediência, a pedra do preparo. E aí eu falei, Senhor, tem um trem errado aqui. Sabe quantos gigantes tinham em Israel? Um era o Golias, só que tinha mais 4 agora. Então a pedra aqui não está falando disso, daquilo. A pedra aqui está falando o quê? De munição, de alguém que está preparado para uma batalha. Qual é a arma que Deus simboliza que o crente tem que carregar? Não é a espada. A espada, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, nós vamos ler sobre a armadura de Deus. E lá o apóstolo Paulo fala, você tem que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu aprendo aqui com Davi uma verdade: ter a arma é bom, mas se não tem munição, não adianta nada. Carregar a Bíblia debaixo do braço, postar versículozinho, versículo C, Ctrl+C, Ctrl+V no Facebook, não vai fazer você destruir o gigante. Pedra fala de munição. Munição fala de conhecer a palavra de Deus. E você só vai saber que tinha 5 gigantes. Um deles era o Golias. Eu esqueci de postar, mas é estratégia de campanha. O Instagram da igreja é Filhos na Obediência. Lá amanhã estará a referência provando que havia 5 gigantes. Um estava ali, Golias, tinha mais 4. Munição fala de conhecer. Não adianta você ter uma arma, mas você não tem munição. E agora Davi chega diante daquele cara, daquele gigante, e ele vai preparado. Só que agora a munição, o conhecer da palavra, o apresentar diante de Deus aprovado,
A palavra tão preciosa que continua Paulo falando a Timóteo, que é no capítulo de número 3, versículo 15 e 16, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir o homem e a mulher de Deus, para que eles sejam perfeitos. Essa é a geração que não lê Bíblia. E se você tem dificuldade para ler a Bíblia, eu estou te falando, aí é a pedra. Essa pedra não pode faltar. Essa ferramenta, essa arma, essa munição não pode faltar na sua vida. Ninguém vai servir a Deus com excelência só com oração. Porque se fosse só com oração, só com visão, só com revelação, Moisés não tinha tampado a cabeça. A visão, a revelação é para o momento, mas a palavra é pão. E nem só de comida você viverá, mas de toda a palavra que procede de Deus. A palavra é água. Você e eu tem sujeira.